Opa, gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui de hoje, que eu estou gravando, eu pensei nele, no tema dele, sobre a questão das inteligências artificiais, cidades inteligentes, as IAs da vida, chat GPT, após algumas matérias que eu vi saírem na mídia em geral, e também após um podcast do ArchiCast, que é o ArchiCast 207, número 207, do pessoal lá do ArchiCast, né? Discutindo exatamente essa questão das inteligências artificiais. E qual é o impacto, né, das inteligências artificiais na profissão do arquiteto urbanista. As IAs vão roubar a profissão, vão acabar com a arquitetura. Eu até um pouco tempo atrás estava muito preocupado. Quer dizer, ainda estou. Não estou muito tranquilo com isso. Mas, ao mesmo tempo, esse meio tempo, eu lembrei lá da minha juventude, na época lá, meados da década de 90, que eu estava na faculdade ainda, quando surgiu pra gente, na época, né, surgiu pra gente os AutoCADs da vida, né, os CADs, né, os programas que desenhavam, né, as pranchetas virtuais, os programas que desenhavam digitalmente os projetos arquitetônicos. Eu sou de uma geração ainda, eu sou da geração da transição que eu falo, né? A gente fez a transição do meio analógico para o meio digital, né? A gente pegou toda essa transformação, começo da década de 90 e já entrando lá quase nos 2000, com essa mudança tecnológica, né? Nós tínhamos ali uma low-tech, né, toda baseada em desenho à mão, com lapiseiras, grafites, papéis manteiga, esquadros, e toda uma instrumentalidade em volta disso, toda uma técnica de como usar esses equipamentos, esses instrumentos. E de uma hora para outra, não necessariamente, mas de uma hora para outra, surgem os programas CAD, né, os programas de computador, né, para desenho, direcionados para o desenho, né, que é a tradução literal do CAD, portuguesado, para falar a verdade, né? E no começo eu também fiquei muito assustado. Eu falei, caramba, isso vai acabar com a arquitetura, isso vai tirar lá a acessibilidade do arquiteto, blá, 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 blá. Isso eu fiquei com isso na cabeça até que eu vi uma amiga minha, a Érica, beijo, Érica, beijão. Eu vi ela desenvolvendo um projeto no CAD. Acho que na época a gente usava o CAD 12, se eu não me engano. Acho que era o 11 ou 12, ForDOS. ForDOS ainda. Não era nem o Windows, era ForDOS. Era para DOS. Você não entrava no Windows, você entrava no sistema DOS e usava o CAD lá dentro. Tudo com uma senhazinha, uma entrada, um loginzinho, que você entrava no DOS e carregava o AutoCAD. De uma hora para outra eu falei, caramba, eu preciso aprender esse troço, senão eu vou ficar para trás. Tô vendo que não tem para onde escapar. Fiz um curso de uma semana, numa empresa que era, na época, autorizada aqui da Autodesk, que é a dona do AutoCAD, né? E comecei a usar o AutoCAD, né? Ainda o 12 ForDOS. E vi logo de cara que falei, não, comecei a perceber, logicamente, quando eu fui vendo, né, o uso do programa, que ele não ia mudar nada, era uma benesse com relação ao desenho à mão livre, era mais rápido. Você melhorava a sua produtividade, agilizava mais o processo de projetar. Você deixava de levar, sei lá, um mês para fazer um desenho à mão, né, com esquadros e lapiseiras, e você fazia em uma semana. Perdão, 2 semanas mais ou menos. Era a média, né? Então eu percebi que o AutoCAD nada mais era do que uma prancheta virtual. O que eu fazia à mão, né, desenhando com esquadros e lapiseiras, depois passando a limpo, papel manteiga, papel vegetal e usando canetas nanquim, foi transferido para uma tela, né? A vantagem que a gente tinha, que eu percebia isso, a geração que veio do analógico, era a nossa relação com o espaço desenhado. A gente tinha uma noção muito boa de entendia como cabia o desenho no espaço. Aquela prancha, naquele desenho, né? O desenho era organizado dentro daquela prancha de papel, que era um espaço ali bidimensional que você organizava os seus desenhos,
né? Essa transferência automática para o AutoCAD foi muito fácil, por mais que a tela era muito reduzidinha, né? Acho que 14 polegadas, acho que as maiores da época eram 14 polegadas. Hoje você tem 29, 20 para começar, né? Então você tem hoje um espaço maior e essa transição foi muito fácil para mim. Eu percebi isso rapidamente, foi muito fácil, né? Só a questão de entender os comandos, né? Agilidade com as mãos, né? E pronto, acabou. Ter um pensamento mecânico também, né? Porque aí você precisaria ter uma coisa muito racional de fazer a coisa mais mecânica, não, querendo ou não, o desenho arquitetônico é algo muito mais mecânico, é muito diferente do ato de se criar um projeto arquitetônico, se criar arquitetura. Aquele insight, aquela ideia, aquela primeira ideia, a sua inspiração para criar arquitetura. Isso nenhuma IA vai tirar de você. Porque elas não têm a vivência, elas nunca terão a vivência, nunca terão memória, nunca terão as experiências que nós temos ao longo da vida. Isso tudo a gente carrega no corpo, né? E aí a gente consegue transformar isso, quem tem os arquitetos que temos acessibilidade para isso, nós querendo ou não, somos meio que treinados para transformar toda a nossa experiência de vida em arquitetura, pela forma que a gente aprende a passear pelo espaço, a olhar, a observar, a vivenciar o nosso contexto, o nosso entorno, algo que uma máquina não vai entender. Mesmo que você passe para ela esse sentimento, ela não vai entender esse sentimento. Né? É diferente de você passar esse sentimento para uma outro arquiteto ou para um estagiário, ele consegue captar isso e sonhar junto com você. Né? Isso é um dilema, por exemplo, do filme dos replicantes do Blade Runner. Né? Eles são máquinas ou são humanos? Né? Eles sonham, mas têm uma vida curta, mas eram máquinas humanas criadas para ter vida curta, para fazerem certos trabalhos específicos. Né? Mas eram humanos também. Né? Tinha uma vivência, tinha uma memória fabricada para poderem sobreviver, para poderem viver naquele mundo. Né? E essas IAs nem memória têm. A memória, as informações que elas têm são dadas por nós. Né? Então elas absorvem o que nós falamos e transformam aquilo em imagens aleatórias, pegadas de fontes diversas, até a própria construção de textos. Muitos já apontaram isso. Às vezes as informações são erradas. As IAs, com o chat GPT, pegam informações de locais aleatórios ou fontes que não têm conteúdo verídico e transforma aquilo numa verdade. E não é verdade. Né? A diferença da gente, ao olhar, a gente está observando e sentindo aquela realidade. Né? E na hora que a gente sente essa realidade, a gente tem a possibilidade depois de transformar em qualquer coisa, até em arquitetura. Então, por isso, por exemplo, eu comecei a perder meu medo com relação a isso. Eu vou usar inteligência artificial? Não sei, acho que não. Não me interessa. No alto dos meus 51 anos, não me interessa mais. Me interessa, sim, instrumentos que facilitem minha vida. Sei que, por exemplo, que as IAs, como instrumentos, podem vir a facilitar a produção da arquitetura, o ato de produzir, não o ato de criar. Eu acho que ela não tem como trocar. Quem usar isso, só pode dizer que é uma pena. Quem usar as IAs como elementos criadores de arquiteturas, sem estar lá vivenciando aquele espaço, aquele lugar, para transformá-lo em arquitetura, eu só posso dizer uma pena. Porque você vai perder a chance de transferir para a sua arquitetura os seus sentimentos, a sua alma, se a gente pode chamar assim, né? A sua experiência corporal naquele lugar, a sua consciência enquanto corpo, vivenciando aqueles sentimentos naquele lugar específico, que vai ser transformado numa nova arquitetura, num novo espaço público, num novo jardim, né? Uma nova paisagem. Então, em toda dessa história toda, desse blá blá blá, né, eu vejo muita discussão em relação a os arquitetos vão perder o emprego. Eu acho que os arquitetos que são meramente produtivos podem ser até que percam futuramente o emprego. Né? Mas mesmo assim eu não sei, porque vai precisar de alguém para dar informação
a essas IAs, caso precise que elas se transformem em produtoras ou construtoras de arquitetura. Né? Hoje em dia, por exemplo, nós já estamos migrando, eu mesmo já estou fazendo isso, já estamos migrando dos programas CAD para os programas BIM, né? Dos programas que hoje em dia não mais desenham, o computador não é mais uma prancheta de desenho, mas é uma prancheta de construção. Então os programas BIM, eles constroem, eles modelam, você não mais desenha, você modela a sua arquitetura com vários dados que são inseridos no projeto. Essa seção de dados, esse banco de dados que você insere no seu projeto, já facilitam a construir a arquitetura. Mas o que eu venho notando, por exemplo, como era no CAD, para você desenhar um CAD, é muito importante que você tenha previamente uma noção de desenho técnico, porque é uma transferência de plataforma, podemos dizer assim. Né? Você sai de uma prancheta física para uma prancheta virtual. Quando você vai para o BIM, que você constrói, que você insere informações relativas aos materiais que estão compondo aquela parede que você modelou em 3D, ou aquele telhado, que pode ser um telhado de cerâmica, um telhado metálico, um telhado com lã de rocha, sem lã de rocha, com subcobertura, sem subcobertura, um telhado apoiado ou não apoiado numa laje. Tudo isso são informações técnicas que você precisa ter noção anterior ou prévia. Então eu vejo, eu já percebi muitos, na época que eu dava aula, né, os alunos aprendendo a mexer com BIM sem ter noção de obra, sem ter noção de construção, sem ter noção técnica de como se constrói a arquitetura. A arquitetura no papel é projeto arquitetônico. A arquitetura é obra construída. E obra construída você precisa ter noção técnica para construí-la. E para você também projetá-la enquanto construção, você precisa necessariamente ter essa noção técnica prévia. Então também é uma outra necessidade que eu vejo meio que escapando nessa discussão sobre essas inteligências artificiais. E um outro lado também dessa história toda é a questão das cidades inteligentes. Né? Uma discussão que envolve também um pouco, não necessariamente no momento atual, as questões das inteligências artificiais, mas a forma de um espaço urbano inteligente, de uma cidade inteligente. E eu fiquei sempre questionando esse termo, cidade inteligente, inteligente para quem? Né? Se você começa a perceber todos os projetos que falam de cidades inteligentes, são sempre cidades que se preocupam com mobilidade, com deslocamento, com facilidades, com proximidades de áreas comerciais, de áreas moradias. Isso é ótimo. Mas como a gente vai discutir cidades inteligentes num país, por exemplo, como o nosso, onde você tem ainda problemas sanitários seríssimos. A pandemia escancarou isso. Né? Algo que já estava escancarado para nós urbanistas há décadas. Né? De cidades onde várias áreas de ocupação irregular, né? que não tem saneamento básico, não tem moradia digna, não tem segurança, não tem nada. E vai se falar de cidades inteligentes como? Se essas populações não são atendidas anteriormente. Se todas as pessoas não têm a condição de chegarem juntas ou de se discutir de forma conjunta essa cidade inteligente. Então, a inteligência para quem? Para quem mora nos bairros nobres, querem ter uma vida um pouquinho mais organizada, tendo tudo mais próximo? Isso é fácil. Eu moro num bairro assim, onde eu posso me deslocar em 15 minutos e resolver praticamente tudo, máximo 20. Eu consigo resolver tudo a pé. Ou de bicicleta, se eu quiser. Não precisa ter carro, nem carro tem. Nem carteira de motorista eu tenho. Para mim é muito fácil falar isso. Mas quem mora numa favela, sem uma casa digna, sem um acesso digno, tendo que subir e descer ladeiras ou escadarias, com precariedade de transporte público, onde não chega gás, ambulância, polícia, nada. Onde está a inteligência nisso? Não tem, sabe? Então você cria-se no máximo uma contradição no termo e no mínimo uma hipocrisia. Então, para se discutir tudo isso, né, se discutir o que é inteligente, você precisa primeiramente resolver e discutir o que é arquitetura e o que é dignidade de vida humana dentro de uma cidade, de um espaço urbano. Né?
Foi interessante ouvir o pessoal do ArchiCast chegando praticamente no mesmo, na mesma conclusão no final do podcast. Que, o que vai acontecer naturalmente, eles falaram, ó, a gente pode até estar dando aqui uma, uma opinião que amanhã está velha. Amanhã já vai estar velha, porque já mudou tudo. Mas o que se discutiu ali no ArchiCast, nesse programa do ArchiCast, né, foi exatamente isso, que a arquitetura não vai acabar por conta de uma IA, como não acabou por conta dos programas BIM e como não acabou por conta dos programas CAD, pelo contrário. Né? Mas que vai haver uma mudança, é um outro momento de revolução, essa quarta revolução industrial que tanto se fala, é possível. Né? O que vai ser para amanhã, não sei. Mas eu ainda aposto, e eu gosto muito de apostar nisso, quem me conhece já foi meu aluno, já conversa comigo, discute comigo isso, sabe que eu sempre vou apostar nessa questão do arquiteto, da acessibilidade do arquiteto. Do arquiteto ser a pessoa, ser o cara que vai pensar de forma até holística a cidade, o espaço urbano, a arquitetura, tudo de forma integrada, nada de forma separada. Algo que uma IA provavelmente não vai conseguir fazer, porque ela não tem essa escala, que ela não tem esse sentimento, ela não tem corpo para estar dentro de uma cidade e sentir aquele espaço urbano. E transformar aqueles sentimentos todos em arquitetura, em espaços públicos novos, em novos jardins, em novas paisagens. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que o debate foi bem legal ali no ArchiCast. Não sou ali um defensor das grandes tecnologias, ainda gosto muito ainda das low-techs, né, das tecnologias bem analógicas ainda, do papel manteiga, do lápis, lapiseira, pelas postagens que eu faço aí no Instagram e nos vídeos que eu faço aqui, ficou bem claro isso. Né? Porque é legal isso. Porque é exatamente essa a diferença que eu sempre falo dos arquitetos. Né? Citando aqui o Urban Plasman, né, o arquiteto finlandês, historiador, ele fala muito que o DNA do arquiteto fica muito claro, evidente, quando você vê o croquis desse arquiteto. Nunca você vai encontrar, nunca você vai conseguir ter croquis iguais. Você pode juntar 1000 arquitetos para fazer um projeto, mas uma perspectiva eletrônica, um projeto a partir de imagens virtuais daquele projeto. Você pode ter certeza que 1000 imagens, a grande maioria vai estar muito parecida. A textura, da cor, do que o software dá, a forma de luz. Agora, se eu mandar 1000 arquitetos fazerem 1000 croquis, cada um fazendo um croquis específico daquele lugar, você nunca vai encontrar um croquis igual. Porque não tem como. São pessoas diferentes, são visões diferentes, são olhares diferentes, são cabeças diferentes, são sentimentos diferentes. Algo que uma IA não vai conseguir entender, ou compreender e transformar isso, né, em papel. Porque ela não tem corpo, ela não tem sentimento, ela não tem matéria, ela não tem essa relação do corpo, da carne, como o Terry Eagleton fala, né, essa relação da carne e do corpo com o espaço ali em volta. Né? Tem uma citação aqui do livro dele, que eu tenho lido esses últimos dias, né, que é o Materialismo, do Terry Eagleton, que ele fala o seguinte, aqui na página 55. O corpo, portanto, é matéria significativa, um aspecto que se aplica tanto aos dingos, tipo um cachorro selvagem, né, como aos humanos. Inteligência prática é, na maioria das vezes, inteligência corporal. Uma coisa legal que ele vem falando aqui, a relação da inteligência do corpo, né, a forma como os sentimentos ficam impregnados no corpo, e isso vira também uma forma de inteligência a partir da relação do corpo com o seu entorno. Uma criança pequena que ainda não sabe falar se estica para agarrar um brinquedo, e o gesto é intrinsecamente significativo. Pode-se dizer que ele pertence a uma camada de significação pré-somática, inscrita em nossa própria carne. O significado se agarra à ação como o forro se agarra à luva. Tem umas metáforas que ele usa que são bem engraçadas até. Ele está embutido num gesto material. Não se trata apenas da interpretação de um observador do ato. Nem é uma questão da própria concepção da criança, já que ainda lhe faltam os instrumentos para formulá-la. Porém, se o corpo é matéria articulada, isso também não se aplica a uma mangueira ou
Perdão, aí vem uma pergunta, né? Porém, se o corpo é matéria articulada, isso não se aplica a uma mangueira ou a um anão de jardim? É claro que as mangueiras não conseguem falar, mas elas são pedaços de matéria articulada no sentido de serem estruturadas de forma significativa. No entanto, são seres humanos que as projetaram, marcando a matéria inerte de borracha e metal com intencionalidade, moldando-a para desempenhar uma função. Seja como for, o corpo humano não está apenas inscrito de significado. Ao contrário dos anões de jardim, ele também é uma fonte de significado. Então, querendo ou não, a nossa relação corporal com o nosso entorno, com a nossa arquitetura, com o nosso espaço urbano, com nossas cidades, gera também significado. Algo, por não ter corpo, as IAs não tem como fazer isso. Não tem como substituir esse sentimento, essa relação corpórea que nós temos. Pelo menos não ainda. Né? Enquanto não criarem robôs ou androides ou replicantes com memórias falsas. Mas por enquanto não. Por enquanto a arquitetura ainda é uma questão de sentimento, dessa relação recíproca entre o homem e o seu contexto, seu lugar, né? E transformar essa relação em arquitetura. Né? Em belas arquiteturas, belas paisagens urbanas, belas cidades, que é sempre o nosso desafio, que é sempre o nosso esforço enquanto arquiteto urbanista. Bom, eu acho que é por aí. Né? Uma discussão que não vai acabar hoje. Daqui a um ano deve ter uma outra. Provavelmente daqui a um ano eu vou voltar. Lembrei que um ano atrás eu já fiz um vídeo sobre isso, mais ou menos abordando sobre essa questão de inteligências. Eu vou até linkar, botar o link aqui em cima. Mas eu acho que não vai. Por isso que esse troço não vai acabar nunca, né? A discussão nunca vai ser finalizada. Porque todo ano vai ter, ou toda vez, de tempos em tempos, teremos novas tecnologias surgindo, novas questões a serem discutidas com relação à vida humana e, por tabela, arquitetura. Né? Então tá, gente. A gente se vê aí no próximo vídeo. Isso não é um vídeo conclusivo. Pelo contrário. Mas é uma discussão legal, né? Que não dá margem para debate tanto em boteco como em mesas de seminários filosóficos e tudo mais. Valeu, gente. A gente se vê aí. Se inscreva no canal, deem seu like, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.